paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém? Nesse momento, eu quero que a igreja abra a sua Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e apenas o versículo de número 13, que é o verso que nós iremos trabalhar nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 13. Nós vamos estar lendo, fazendo a leitura desta imagem. Só as mulheres, por favor. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Só os homens. Sejam vigilantes. O mesmo, viu? Vamos lá. Só os homens. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Toda a igreja, vamos lá, toda a igreja. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Amada igreja, nessa noite nós vamos trabalhar atitudes de um cristão vigilantes e maduro. Nós vamos usar esse texto também, uma recomendação, uma carta, uma advertência do apóstolo Paulo àquela igreja. E Paulo ele encerra a sua carta aos Coríntios no tom mais pessoal, dando-lhe encorajamento fraternal. E nós ficamos também com este conselho, com esta orientação, e vem surgir uma pergunta na nossa mente. Se nós estivéssemos escrevendo uma carta aconselhando, recomendando os nossos dias, como os estamos vivendo, que recomendação nós daríamos aos nossos filhos? Que recomendação nós daríamos aos nossos amigos? Como nós iríamos orientá-los? Vamos imaginar juntos o que o apóstolo Paulo está trabalhando. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, ok? Nós precisamos sim ser corajosos, nós precisamos ser vigilantes. A palavra de Deus nos ensina isso. E o apóstolo Paulo de Tarso, ele encerra sua carta com exortação prática. Em meio a uma igreja cheia de conflitos, ele apresenta algumas atitudes essenciais para uma vida cristã autêntica. E nós iremos estudar, nós iremos ver isso nessa noite. E eu pergunto ainda à igreja, se o apóstolo Paulo fosse endereçar uma carta à nossa igreja, a igreja aqui em Colinas, em sua opinião, o que ele poderia estar recomendando? O que Paulo iria dizer? Quais conselhos ele iria trazer? O que ele aprovaria na nossa igreja? O que ele reprovaria na nossa igreja? Consideramos a nossa igreja um grupo de pessoas que tem amor umas pelas outras. Nós consideramos nós como crentes amáveis. Nós consideramos a nossa pessoa uma pessoa amável, um ser amável. Nós amamos os outros. É interessante nós pensarmos juntos, irmãos, porque a igreja em Corinto, ela era marcada por muitos desafios, divisões internas, imaturidade espiritual, problemas morais e até confusão doutrinária. Era uma comunidade rica em dons, mas carente em caráter. Diante desse cenário, o apóstolo Paulo de Tarso escreve com firmeza, amor e propósito, buscando corrigir, alinhar e fortalecer a igreja.
E é exatamente esse desafio que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Se nós pensarmos juntos, quais recomendações o apóstolo Paulo traria à primeira ICE em Colinas? Quais recomendações? Se nós pensarmos junto aqui, você considera nós como igreja um grupo de pessoas que ama o seu semelhante? Você só responde para você mesmo. Você pode responder sim. Se justifique você mesmo, eu amo. Quais as suas justificativas? Quais as suas ações? Querida e amada igreja, o primeiro conselho do apóstolo Paulo aqui é ser o quê? Estejam vigilantes. Vamos falar, estejam vigilantes. Vigiar. Termos uma vida atenta. Nesta primeira exortação, o apóstolo Paulo de Tarso nos chama a termos uma postura essencial para a vida, viver constantemente voltado para a atenção espiritual. E essa palavra vigiar traz a ideia de estarmos acordados, atentos aos movimentos ao redor e principalmente às condições do próprio coração. Às vezes, nós, quando falamos vigiar, dá-se a entender que é olhar para o comportamento de alguém. Nesse sentido, não é. A primeira coisa que nós devemos fazer é vigiar o nosso coração. A nossa forma, irmão, de agir com o outro. A vida cristã não pode ser vivida no automático. Quem vive distraído espiritualmente se torna vulnerável. Vigiar é desenvolver sensibilidade espiritual. É perceber perigo antes que se tornem quedas. É identificar influências antes que elas dominem a nossa mente. Vigiar é isso. Como nós nos portamos, nos comportamos, como nós estamos vivendo. Como nós entendemos essa passagem bíblica? Estejam vigilantes. Lembre-se, vigiar é estar desperto espiritualmente. Vigiar é o oposto de viver adormecido espiritualmente. Não esqueçamos, irmão, não venhamos esquecer que há muitos dentre os cristãos que frequentam a igreja, mas estão espiritualmente desatentos. Estão espiritualmente desatentos, ouvem a palavra, mas não discernem os perigos ao redor. Às vezes nós brincamos de sermos crentes. Às vezes o nosso comportamento não condiz com a palavra do Senhor. Às vezes nós temos dado atenção àquilo que não é edificante para a vida do cristão, muito menos para a igreja. Viver dessa forma é um perigo. Lembramos, irmão, há muitos que vivem ocupados com as coisas naturais e negligenciam as coisas espirituais. Qual foi o momento da nossa vida que nós caímos assim em si, pensando, isso não agrada, mas eu vou relevar essa situação? Nós fomos orientados na escola bíblica dominical hoje, de forma, o irmão foi bem criativo na sua aplicação, e nós fomos ricamente edificados. Eu quero dizer à igreja, estar desperto espiritualmente é ter consciência da realidade espiritual. Amém? Querida igreja, nós hoje
Estou mais ou menos com 4, 5 meses que frequento a igreja do centro. E hoje eu estou vendo Filadélfia cantar. E hoje nós fomos levados ao trono da graça através desses louvores. Amém? Não dizendo que nos outros domingos não fomos, mas parece que é bom isso, irmão. É bom quando você vê esse grupo louvando, exaltando o nome santo do Senhor, sendo despertado espiritualmente. Lembre-se disso. Ter consciência da realidade espiritual, discernir o que edifica e o que enfraquece. Se o ministério louva, adora o Senhor, canta, leva a igreja também a meditar. É necessário que nós venhamos acordar, ser vigilante. É isso, é saber, é entender que eu vivo não para mim, mas vivo para quem? Para Deus, disse o apóstolo Paulo, viver que eu tenho na carne, eu vivo para a glorificação do bendito nome santo do Senhor. Por isso, irmão, eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo escreveria para a nossa igreja. O que o apóstolo Paulo recomendaria a nós particularmente? Daria para nós a mesma advertência? E agora que os dias são cada vez piores, os acontecimentos, não é verdade? Nós devemos ser um cristão vigilante. Devemos ser um cristão que não vive ou não esteja vivendo de impulso. O cristão verdadeiro, ele deve ter discernimento espiritual. O que edifica e aquilo que não edifica. Eu tenho que ter bastante atenção. Vigiar, irmão, é proteger o coração. E é interessante, porque aqui eu volto a lembrar os irmãos, a igreja, quando vem vigiar, eu não tenho que ter atenção do outro. Se o irmão Murilo puder colocar até Marcos capítulo 7, versículo 21, me parece que é esse verso, que diz algumas coisas que saem do coração do ser humano. Marcos 7, versículo 21, depois nós voltamos para esse versículo. Pois de dentro do coração da pessoa vem o quê? Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio. De onde é que vem? Do coração do ser humano, do coração da pessoa. Qual é a advertência de Paulo à igreja em Corinto? Em capítulo 16, versículo 13, ser vigilante. Muitas quedas, irmão, não começam com grandes erros, mas com pequenas concessões. Um pensamento alimentado. Alguém que não vigia o próprio coração. Uma atitude tolerada. Uma ação tolerada. Você agiu de má fé, eu tolero. Você continua agindo. Seu comportamento continua e você vai se agravar. Por isso eu digo que a primeira coisa, ou a primeira ação, é vigiar o nosso coração. Veja só, um pensamento alimentado, uma atitude tolerada, um hábito aparentemente inofensível. No interior, que foi onde eu cresci, que os meninos, que as crianças já começavam a falar algumas palavras que não era para se falar ali, que a mãe achava até, né, e dizia para o tio, dizia para o avô, para a avó, olha, ele já sabe dizer, falar, e não eram palavras, irmão, que edificava. Vocês sabem o que eu estou falando. E nós precisamos vigiar, porque com o tempo há um pensamento alimentado, uma atitude tolerada, um hábito aparentemente inofensível, pode crescer, pode destruir uma vida que nós andamos para a igreja 30, 40 ou 50 anos, pensando que somos firmes, porque aqui o apóstolo Paulo trabalha uma igreja que é confrontada pelo mundanismo, e nós sabemos disso. Por isso ele aconselha, esteja vigilante. Vigie.
Mateus vai dizer: vigiai, pois não sabeis nem a hora e nem o dia que retornará o Filho do Homem. Querida e amada igreja, eu quero dizer a vocês nessa noite: quem não vigia o interior, inevitavelmente verá o exterior desmoronar. Estou comentando ou trazendo essa mensagem nessa noite. Não é, irmão, para outro, mas é para mim. É para você meditar, refletir. Quem não vigia o interior, inevitavelmente verá o exterior sendo desmoronado. Há um perigo muito grande na distração espiritual. O maior inimigo da vigilância é a distração. E nós vivemos em um tempo cheio de estímulos. Nós vivemos em um tempo cheio de estímulos. O mais que confronta a humanidade hoje são as redes sociais. Estimula ou não? A criança aprende com rapidez. As redes sociais, entretenimento excessivo, um mal do século, preocupações constantes, depressão, logo mais, e uma rotina acelerada. Eu não consigo chegar na igreja no horário, eu não consigo chegar para o trabalho do Senhor. O que é isso, pastor? Isso é, irmão, uma rotina acelerada. Você deve planejar. Ser vigilante é isso. Ocultar o perigo da distração. Nada disso é necessariamente errado, mas tudo isso pode se tornar uma distração espiritual. Quando a mente, irmãos, ela está cheia de coisas passageiras, o coração se afasta do essencial. E é exatamente nesse cenário que o inimigo encontra espaço para agir. Às vezes nós falamos o que não é para falar. Às vezes agimos de maneira que não devemos agir. E se faz necessário sermos o quê? Vigilante. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O inimigo, ele age na falta da vigilância. A Bíblia nos ensina que o inimigo, ele não age de forma aleatória. Ele observa, espera e ataca no momento oportuno. Ele se aproveita da fraqueza emocional, do cansaço espiritual e da falta de oração, da ausência de vigilância. Quando baixamos a guarda, nos tornamos alvo fáceis. Por isso, vigiar não é opcional, é uma necessidade constante. O apóstolo Paulo não está falando nesse verso: bom seria que vocês vigiassem, bom seria que vocês fossem vigilantes. O apóstolo Paulo, ele vai direto, né? Estejam vigilantes. O que é que Jesus Cristo fala também? Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. O que é que o apóstolo Pedro também orienta? Que o dia do Senhor será como ladrão. Então é necessário que nós seja vigilante. Vigiar, irmãos, é uma prática diária. Vigilância não é algo ocasional, é um estilo de vida. Não é vigiar apenas em momentos difíceis, mas em todos os tempos. Nos dias bons, nos dias maus, nos momentos de força e nos momentos de fraqueza. Quando tudo está bem e quando tudo está difícil. O cristão maduro desenvolve o hábito de examinar sua vida constantemente diante de Deus. Amém? O cristão maduro. Pastor, me mostra um cristão maduro. Eu não conheço.
E você, eu estou aprendendo. Eu não sei. Por isso que eu pego a Bíblia, por isso que eu leio, por isso que eu oro, por isso que eu, Senhor, através do teu Espírito Santo, me ajude a entender essa passagem. Porque é para nós, irmãos, ser vigilante, todos nós, devemos ter um cuidado com aquilo que entra no coração, na mente e na vida espiritual. Vamos perguntar para nós mesmos, o que temos permitido ocupar a nossa mente nesses últimos momentos que vivemos, nessas últimas horas? O que tem ocupado a nossa mente, irmão? O que tem nos distraído, levado a nós a uma distração? E as preocupações, como diz o apóstolo Pedro, lançai toda a vossa ansiedade diante de Deus, e Ele cuidará de quem? De vós. Ele cuidará de vós. Outra pergunta que nós devemos fazer: o que tem influenciado as nossas decisões, irmãos? Nós passamos o dia inteiro tomando decisões. O que tem influenciado as nossas decisões? O que tem alimentado a nossa vida espiritual ou enfraquecido ela? Pastor, eu tenho uma rotina, olha, aparece logo no domingo. E eu não consigo ir à escola bíblica dominical. Queridos, nós devemos vigiar. Vigiar é filtrar, é proteger, é guardar. Nem tudo que você pode ver, nem tudo, irmão, que nós vemos, necessariamente precisamos estar vendo. Sim ou não? Quem pega o celular, que começa a ver umas coisas e depois aparece o que você não está procurando e você para ali um tempinho e fica olhando. Quantas pessoas? Homens, sejam sinceros. É uma distração, sim ou não? É uma distração. Às vezes nós não somos tão vigilantes como precisaríamos ser vigilantes. Nem tudo que você pode ouvir, você deve ouvir. Nem tudo que ou que você sente, você deve alimentar. Pastor, eu senti o desejo de algo. Pastor, eu quero conseguir para mim. Você precisa mesmo necessariamente alimentar essa ideia? E aí? Você está sendo vigilante? Querida e amada igreja, nós devemos estar atentos. E a pergunta é: você está espiritualmente atento ou você está distraído? Nem a mensagem do pastor, nem o verso que ele postou não falou comigo, porque eu não estou distraído. Beleza. Que Deus te abençoe continuamente. Mas às vezes, irmão, algumas pessoas têm se distraído. E agora eu continuo. Uma vida espiritual forte, ela começa com o coração vigilante. Ok? Vejamos aqui o apóstolo Paulo falando: estejam vigilantes. Segundo, ele vai dizer o quê? Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. O que é isso, pastor? Nessa segunda exortação, o apóstolo Paulo de Tarso nos chama a uma vida marcada por estabilidade espiritual. A expressão esteja ou está firme traz a ideia de permanecer de pé, inabalável, resistente, alguém que nunca oscila conforme a circunstância, nem se deixa levar por pressões externas. Amém? Você tem agido dessa forma, desta natureza, pegando essa segunda parte do verso, permaneçam firmes. Precisamos agir dessa forma, irmão. Que nenhuma circunstância não leve nós à queda, a nos distanciar do Senhor.
Porque alguém que oscila conforme a circunstância, ele não está firme. E ele precisa estar firme. E vai aparecer circunstância, vai aparecer momento, ou surgir coisas que vêm mesmo para nos derrubar. Mas nós precisamos estar de pé, firme, e mostrar para o mundo, mostrar para a igreja, e mostrar para a sociedade que maior é o Senhor que está conosco. Amém? O segundo conselho é: permaneçam firmes. Pastor, eu lutei, eu perseverei, eu estava sendo vigilante, mas aí entrou agora a água no barco, na embarcação. Continue firme, irmãos. A Bíblia conta uma história real, que a tempestade começou e que os discípulos ficaram atônitos. Eles estavam ali meio que perdidos, mas aquele que acalma o mar, que acalma a tempestade, trouxe paz àquele lugar. Amém? Em um contexto como o da igreja de Corinto, onde havia confusão, divisões e influências equivocadas, essa palavra era urgente, irmão. E continua sendo urgente hoje. Deus nos chamou para ser, ou para termos uma fé estável, mas melhor dizendo, e continua sendo hoje, Deus não nos chamou para uma fé instável, mas para uma fé firme e constante. Ok? Quando nós falamos dessa fé, dessa firmeza, firmeza, irmão, é permanecer na palavra. Firmeza é continuar ouvindo Deus falando aos nossos corações. Firmeza é nós pegarmos o texto de Jó e lembrarmos que os amigos apontavam, lembravam que a sociedade apontava, lembrar que a própria esposa se levanta e diz: amaldiçoa esse teu Deus, e morre. E lembrarmos que Jó diz o quê? Tu fala como qualquer uma louca. E muitos vão apontar, muitas coisas vão acontecer, embora parecendo que caímos, ouça a voz do Senhor e permaneçam firmes, porque Ele é maior. Louvado seja o nome dEle. Amém? Estar firme na fé começa com um fundamento sólido na palavra de Deus. Uma fé firme, ela não se baseia em opiniões, sentimento ou experiências isoladas, mas na verdade revelada nas Escrituras. E aí, tu vai ficar com experiências isoladas? Tu vai ficar com verdades, entre aspas, reveladas, ou com a Escritura? Eu vou ficar com a Escritura. Porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Amém? Quando tudo muda, irmão, ao redor, a palavra de Deus permanece a mesma. E quem está nela, permanece o mesmo também. Amém? Isso é muito bom. Quando tudo muda ao seu redor. Quando nós perdemos pessoas que pareciam ser amigos. Quando acontece algo terrível, quando tudo parece assim que está mudando, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Firmeza em meio às circunstâncias. A fé é testada principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. É fácil quem crê quando tudo está bem. Amém? O desafio é permanecer firme. Quando as respostas não chegam. As portas se fecham, as emoções se abalam, as situações fogem do controle. É difícil estar firme. Estar firme na fé é continuar confiando em Deus, mesmo quando não se entende o que Ele está fazendo. Você crê que a sua história está sendo contada por Deus? Você crê que você tem a salvação através da pessoa bendita de Jesus? Mas não existe um momento na nossa vida que parece que nós estamos tomando outro rumo? Mas eu quero dizer, irmão, abertamente, nessa noite, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E esse processo que nós enfrentamos,
Ele não é maior do que o nosso Deus. Só receber os conselhos, as orientações do Senhor. Ser vigilante e permanecer firme. Estar firme na fé é continuar confiando em Deus, mesmo quando não se entende o que Ele está fazendo. É dizer assim: eu não vejo, mas eu continuo crendo. Eu não entendo, mas eu continuo confiando no meu Deus. Querida e amada igreja, não se deixar levar por falsas doutrinas. O apóstolo Paulo está encorajando também a igreja nesse sentido. Uma fé instável é uma fé vulnerável. O apóstolo alerta implicitamente para o perigo de ensinos errados, distorcidos, superficiais. Quem não está afirmado na verdade, ele se confunde facilmente, se deixa levar por qualquer discurso, vive espiritualmente inseguro. Isso não está acontecendo com você que está aqui hoje. Por isso, é essencial cada dia mais conhecermos a Bíblia, continuarmos ouvindo e lendo a palavra de Deus, discernir o que é verdadeiro e não aceitar tudo sem examinar. A firmeza na fé protege a minha vida, a tua vida e a tua família contra o engano. Como que nós poderemos, irmãos, sair daqui mais vigilantes e mais fortalecidos na fé? Amém? Essas duas partes, convicções espirituais sólidas, também isso nos ajuda muito. Estar firme na fé é ter convicção profunda e não superficiais. Convicção é aquilo que sustenta você quando tudo tenta te derrubar. Um cristão com convicção, ele não negocia princípios, ok? Não muda conforme o ambiente, não vive baseado em emoções, não abandona a fé diante das pressões. Ele sabe em quem crê e por que crê. Isso é muito interessante para nós. Pensarmos juntos, meditarmos juntos. Não se deixa levar pelas convicções deste mundo enganoso, mas sim firmar pelas convicções espirituais, sólida. Pastor, o que é isso? Não negociar princípios, irmão. É entender que Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Amém? Você ter convicção ou convicções espirituais sólida é não mudar conforme o ambiente, é não viver baseado em emoções. Eu vou desistir, eu vou desanimar. Não faça isso. Não abandone a fé diante das pressões. Ele sabe, Ele está contigo. Amém? Último ponto para nós lembrarmos junto nessa noite: a constância. Ela é a marca de uma fé firme. Firmeza não é intensidade momentânea, é constância ao longo do tempo. Muitos começam bem, mas não permanecem bem. Muitos se empolgam, mas não perseveram. A fé firme é aquela que permanece mesmo sem entusiasmo, continua mesmo sem motivação e prossegue mesmo sem reconhecimento. É uma fé que não depende de momento, mas de compromisso. Uma aplicação para a nossa vida: quem não está firme na fé cai facilmente diante das pressões. E as pressões são reais. Pressão do mundo, pressão das circunstâncias e pressão de pessoas e pressão emocional. Se não houver firmeza, qualquer vento
derrubam você. Fortaleça sua base na palavra. Não viva de emoções, viva de convicções. Examine aquilo que você ouve. Persevere, mesmo quando for difícil. Deus não quer uma fé fraca, instável e oscilante. Ele quer uma fé firme, madura e constante. Amém? Eu creio, igreja, que essa parte A do versículo fica na nossa mente. Ser vigilante e permanecer firme. Você aprendeu que se você não vigiar, se você não permanecer vigilante, é como se você estivesse em uma embarcação furada e a água começa a adentrar e você pode se afundar. Outra, se você não se permanecer firme, qualquer onda vai lhe arrastar. Por isso eu peço que você curve sua cabeça nesse momento. Se quiser ficar em pé, fique em pé. E nós vamos orar. Orar como, pastor? Pedindo que Deus fortaleça a nossa fé. Pedindo que Deus esteja conosco, nos ensinando a ser vigilante. E assim, vamos orar todos juntos em nome de Jesus. Deus maravilhoso e eterno. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, ela é tão atual quanto o jornal que surgirá amanhã. Nós sabemos, Pai, que a igreja em Corinto recebe essas exortações para que venham continuar firmes e vigilantes. Mas ela chega a nós, essa palavra, Pai. A nós que temos defeito, a nós que erramos, a nós que pecamos, a nós que às vezes se distanciamos dos caminhos do Senhor. E o nosso pedido nessa noite, Senhor, não é outro, mas é pedir a Ti, em nome de Jesus, que possamos ser cada vez mais vigilantes, que nós sejamos cada vez mais atenciosos. Nós queremos, Pai, pedir que Tu esteja clareando a nossa mente, abrilhantando o nosso entendimento, para que nós venhamos entender que tudo, Pai, que vemos, não é necessariamente preciso que vejamos. Tudo que nós ouvimos, Pai, não se faz necessário parar para ouvir. E muitos agindo dessa forma, Pai, têm caído em precipício, têm caído no erro. Mas nós queremos pedir continuamente, Pai, como diz parte deste verso nessa noite, que a nossa fé seja firmada no Senhor. Nós temos exemplos bíblicos, Pai, de pessoas, de mulheres, de homens, que buscaram no Senhor, que encontraram restauração e que foram reavivados, Senhor. E nós buscamos da mesma forma, Pai, o entendimento através do Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, cada um ser que adentrou essa porta nessa noite. Tenhamos uma semana produtiva, abençoada, cheia de refrigério, Pai, e que possamos abençoar aqueles que nos procurarem, Pai, porque diz a Tua palavra: abençoarei os que Tu abençoarem. Pai querido e santo, pelo pastor presidente desta igreja, traga ele de volta ali da cidade de Fortuna, conduzindo debaixo dos Teus cuidados santos. E pela vida de cada membro e congregado e dos visitantes dessa noite, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, reavivando a fé, afirmando os pés nos Teus caminhos santos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.